Então, olha só. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, ok? Então, estávamos falando de período composto. Revisa comigo aí. Período composto, né? Que é o período formado por duas ou mais orações. Nós vimos que as orações que compõem o período composto, elas se relacionam lá dentro, ou por coordenação, ou por subordinação. Daí os nomes orações coordenadas e orações subordinadas. Então vamos aqui, ó. Orações coordenadas e orações subordinadas. As orações subordinadas, como nós sabemos, subdividem-se em 3 tipos. Orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Olha aqui, as orações coordenadas se ligam por conjunções coordenativas, que são aquelas 5 do adadalex, conclu, adadalex, conclu. Quais são elas? Vai. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Lembrando que a coordenada que fica sem conjunção é chamada de oração coordenada assindética. Já a coordenada que fica com a conjunção coordenativa do adadalex conclu é chamada de oração coordenada sindética. E a sindética pode ser de 5 tipos: sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, explicativa ou conclusiva. Ok? Lembrando que pode haver um encadeamento de orações coordenadas assindéticas, né? Quando há um encadeamento de orações sem intermédio de qualquer conjunção, há um encadeamento de orações coordenadas assindéticas. Legal, está resumido o assunto. Aqui, as orações subordinadas adjetivas, elas começam por conjunção ou por pronome relativo? Pronome relativo. Elas começam por pronome relativo. Quais são os principais pronomes relativos? Que, quem, onde, cujo. Quando que o que é um pronome relativo? Quando pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Essa oração subordinada adjetiva, ó, sem vírgulas é o quê? Restritiva. Com vírgulas é o quê? Explicativa. Posso falar que ambas as formas estão gramaticalmente corretas, mas têm sentidos diferentes? Sim. Agora, o que é restrição e o que é explicação no campo semântico? Aí você tem que revisar a aula toda sobre este assunto. Tudo bem? As orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. Elas começam por 9 conjunções diferentes, que são as 9 conjunções do C6 FTP. São as conjunções proporcionais, temporais, finais e aqui, 6 conjunções que começam com C. São todas as conjunções que começam com C, menos a conjunção conclusiva. Porque a conclusiva está aqui, ó. No adadalex conclu, é conjunção coordenativa, liga orações coordenadas. Agora, todas as outras que começam com C fazem parte do C6FTP. Causais? Sim. Condicionais? Sim. Concessivas? Sim. Consecutivas? Sim. Conformativas? Sim. Comparativas? Sim. Pronto, já foram as 6. Já foram as 6.
Beleza? É isso aí. Tá, e as orações subordinadas substantivas? As orações subordinadas substantivas que veremos agora, elas começam por conjunção subordinativa integrante. É um outro tipo de conjunção que será estudado a partir de agora. Então, prepare-se para entrar no mundo das orações subordinadas substantivas introduzidas por conjunção subordinativa integrante. Beleza? Vamos lá então. Orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas subdividem-se em 6 tipos diferentes. 6 tipos diferentes. Nós temos as orações subordinadas substantivas subjetivas, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, orações subordinadas substantivas completivas nominais, orações subordinadas substantivas predicativas e orações subordinadas substantivas apositivas. Só veja aqui, ó. As orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que exercem função sintática de sujeito. Aqui, objeto direto. Aqui, objeto indireto. Complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Cara, você estudou sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto? Aham. Então, se tiver uma oração fazendo o papel de sujeito, é oração subordinada substantiva subjetiva. Se tiver uma oração fazendo o papel de objeto direto, é oração subordinada substantiva objetiva direta. E assim vai. Se você estudou sintaxe da oração, e eu sei que você estudou, agora é um mero complemento. Ó, nós vamos tirar de letra esse negócio. Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas, ó, independentemente do tipo, todas elas começam por conjunção. Todas elas começam por conjunção subordinativa integrante. Todas elas começam por conjunção subordinativa integrante. O que eu costumo chamar de, ó, olha as iniciais, conjunção subordinativa integrante, eu chamo de CSI. Certo? Fala aí, CSI. CSI. Beleza? Então tá aí, ó, conjunção subordinativa integrante, que ou vai ser o que, ou vai ser o se. Conjunção subordinativa integrante, ou vai ser o que, ou vai ser o se. Ah, então quer dizer que todas as orações subordinadas substantivas, independentemente do tipo, começam por CSI? Conjunção subordinativa integrante? Sim. Sim. Todas começam por CSI. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá então. Vai lá. Primeiro exemplo. Digo assim, ó.
É importante que todos estudem. É importante que todos estudem. Vai lá. Quais são os verbos do período? É e estudem. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, período composto. Duas orações unidas por qual conjunção? Que. Tá aqui. Beleza. Unidas pelo que. E agora? Vamos fazer análise sintática da oração número 1? Olha aqui, ó. Oração número 1, oração número 2. Vamos fazer análise sintática da oração número 1. Como que normalmente a gente começa a análise sintática? Vai até o verbo, pergunta o que ou quem para encontrar o sujeito. Não é isso? Vai até o verbo, pergunta o que ou quem para encontrar o sujeito. Vamos fazer essa pergunta então? Vai lá. Cadê o sujeito da oração número 1? Pergunta para o verbo que ou quem. O que é importante? O que é importante? Que todos estudem. Concorda que o sujeito da oração número 1 é a oração número 2 inteira? Aham. Percebeu? Vamos lá. Sujeito da oração número 1. O que é importante? Que todos estudem. Veja que o sujeito da oração número 1 é a oração número 2 por inteiro. Quer dizer que eu tenho ali toda uma oração aqui, ó, exercendo função sintática de sujeito. E oração que exerce função sintática de sujeito tem nome. Vem aqui, acompanha. Como é que é o nome? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vai lá então, vamos registrar isso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ah, se a 2 é subordinada a 1, porque é sujeito da 1, a 1 vai ser chamada de oração principal, né? A toda oração subordinada corresponde uma oração principal. Percebeu? Então, ó, qual que é o sujeito da oração número 1? Pergunta para o verbo que ou quem. O que é importante? Que todos estudem. Acabou. Está aqui. O sujeito da oração número 1 é a oração número 2. E se eu tenho toda uma oração fazendo o papel de sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se a 2 é subordinada a 1, porque é sujeito da 1, a 1 é principal com relação a 2. E uma coisa você sabe, olha, toda oração subordinada substantiva, não interessa o tipo, começa por CSI. Olha só, toda oração subordinada substantiva, não interessa o tipo, começa por CSI. O que é CSI? Conjunção subordinativa integrante, ou somente conjunção integrante. Conjunção integrante. Aparece mais assim, conjunção integrante. Tá legal? Joia! Vamos ver um outro exemplo aí. Dois. O importante é que todos estudem. Ai, ai, ai. Vejam que são duas estruturas bem parecidas. 1 e 2. O importante é que todos estudem. Vai lá, quais são os verbos? É e estudem. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Duas orações unidas por qual conjunção? Que. Tá aqui, ó. Conjunção que. E agora? Veja o verbo ser aqui, ó. O importante
é. Vai lá que eu já vou te dar um negócio mastigado. Não é para você pensar demais. Pega pronto, mastigado e aceita e pronto. Vai lá e marca o X no lugar certo. Eu sou, tu és, ele é. Trata-se do verbo ser. E nós sabemos que o verbo ser é um verbo de ligação. Para nós, o verbo ser vai ser sempre de ligação. Então, coloca aqui VL, verbo de ligação. Ó. VL, verbo de ligação. Agora, olha, em regra, o que está à esquerda do verbo de ligação é o sujeito. E o que está à direita do verbo de ligação é o predicativo do sujeito. E uma coisa, ó, Maria é bonita. Olha para mim. Maria é bonita. Cadê o sujeito? Quem é bonita? Maria. Bonita, como está fora do sujeito se relacionando com ele, é predicativo do sujeito. E o é verbo de ligação. Lembra? O que é verbo de ligação? É o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Lembrando que, em regra, o que está à esquerda do verbo de ligação é o sujeito e o que está à direita é o predicativo do sujeito. Certo? Então, olha aqui, ó. Eu sou, tu és, o importante é. É o quê? Isso daqui, que todos estudem. Então, o importante agora vai ser o sujeito do verbo de ligação. Vai ser o sujeito do verbo é. Agora você sabe, o que o verbo de ligação faz? Liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, o importante que é o sujeito é. É o quê? Isso daqui, que todos estudem. Quer dizer que o verbo de ligação, olha meu dedo, está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito. Esta oração número 2, portanto, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela está grudada imediatamente à direita do verbo de ligação. O verbo de ligação não faz isso? Ele não liga o predicativo do sujeito ao sujeito? Sim! Eu sei que quando o predicativo tem forma de oração é mais difícil de ver. Você não consegue enxergar qualidade, estado, mudança de estado. Aqui você tem que pensar assim, ó. O que está à esquerda do verbo de ligação é o sujeito e o que está à direita é o predicativo do sujeito. Atenção, eu já vou dar uma dica. Calma que eu já explico melhor. Mas se esta oração está grudada imediatamente à direita do verbo de ligação, tem função de predicativo do sujeito. E oração que tem função de predicativo tem nome. Olha aqui. Como que é o nome dela? Vai lá. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos colocar aqui então. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Se a 2 é subordinada a 1, porque é predicativo da 1, a 1 é chamada de oração principal. É chamada de oração principal. Tá, beleza? Tranquilinho? Então tá jóia. Tá. E se isso aqui é uma oração subordinada substantiva, ó, não interessa o tipo. Não interessa o tipo. Se é subjetiva, objetivo direto, objetivo indireto, completiva, nominal, predicativa, positiva, vai começar por CSI. Começa por CSI, conjunção subordinativa integrante. Beleza? Olha só. Para não confundir esses dois casos, pare tudo e olha aqui para mim, por favor. Olha só. Aqui embaixo, tem verbo de ligação? Agora você vai ficar bem tranquilo. Tem verbo de ligação? Olha aqui. Sim ou não? Sim. E aqui em cima, tem verbo de ligação? Aham. Olha o verbo ser aqui, ó. Eu sou, tu és, ele é. Sim também. Só que aqui embaixo, a segunda oração está grudada imediatamente à direita do verbo de ligação.
E quando a segunda oração vem grudadinha, imediatamente à direita do verbo de ligação, vai ser predicativa. Vai ser predicativa, porque o verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, se a segunda oração vem grudadinha, imediatamente à direita do verbo de ligação, vai ser predicativa. Agora, olha aqui em cima. Olha para a segunda oração. Posso dizer que ela está grudada imediatamente à direita do verbo de ligação? Não. Então não é predicativa. Aqui você caiu na subjetiva. Pergunta ao sujeito da primeira. O que é importante? Que todos estudem. Percebeu a diferença? Olha só, se eu digo assim, ó, atenção. É verdade que todos passaram. Subjetiva. O que é verdade? Que todos passaram. Agora, a verdade é que todos passaram. A verdade é que todos passaram. Se a segunda oração vem grudada imediatamente à direita do verbo de ligação, é predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Lembrando que todas as orações subordinadas e substantivas, independente do tipo, começam por CSI. E o que é CSI? Conjunção subordinativa integrante. Está claro isso? Beleza? Então, cuidado com essa diferença aqui, ó. Tem que treinar bastante para não acabar se confundindo. Tá joia? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Vou apagar aqui, ó. Parece, põe lá, exemplo 3. Parece que todos foram aprovados. Olha só. Parece que todos foram aprovados. Nós temos aqui, ó, verbo 1, verbo 2, duas orações unidas por qual conjunção? Que. Legal. E agora? Qual a função da segunda oração? Posso falar que a segunda oração complementa o verbo parecer? Parece o quê? Que todos foram aprovados? Numa análise mais apressada, alguém aqui poderia dizer que essa segunda oração tem função de objeto direto. Será? Por favor, nunca procure complemento de verbo antes de achar o sujeito desse verbo. Nunca procure complemento de verbo, objeto direto, objeto indireto, antes de achar o sujeito desse verbo. Então, olha para a oração número 1. Está aqui, ó. Cadê o sujeito da oração número 1? Vai lá. Pergunta o que ou quem. O que parece? Que todos foram aprovados. Este é o sujeito da oração número 1. Ó. Percebeu? Este é o sujeito da oração número 1. E oração que tem função de sujeito tem nome, não tem? Olha aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então vai lá. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Lembrando que a toda oração subordinada corresponde uma oração principal. Uma oração principal. Se eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, não interessa o tipo. Não interessa o tipo. Eu tenho aqui uma conjunção subordinativa integrante. Um CSI. Toda oração subordinada substantiva começa por CSI. Tá beleza? Tá claro? Legal, pessoal. Tem algum macetinho antes da gente continuar? Tem algum macetinho para a gente identificar mais rapidamente uma oração subordinada substantiva? Tem.
Tem. E que macetinho é esse? Olha só. As orações subordinadas substantivas, anota aí. Todas elas podem ser substituídas por esse, essa, isso, esse, essa, isso, esse, essa, isso, ou então desse, dessa, disso. Espera aí. As orações subordinadas substantivas, todas elas podem ser trocadas por esse, essa, isso, ou então desse, dessa, disso. Esse, essa, isso, ou desse, dessa, disso. Meu, se você pode trocar a oração por esse, essa, isso, desse, dessa, disso, pode saber que é uma oração subordinada substantiva. Depois é só ver se ela tem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. Beleza? É isso aí. Então olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É importante isso que todos estudem. O que é importante? Isso que todos estudem. Percebeu a jogada? Se eu posso trocar a segunda oração por isso, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Depois é só ver qual é a função sintática que ela exerce. Olha aqui. O importante é isso aqui. Que todos estudem. O importante é isso aqui. Que todos estudem. Se eu posso trocar a segunda oração por isso, é oração subordinada substantiva. Agora, eu só disse que é predicativa porque ela está grudadinha imediatamente à direita do verbo de ligação. Eu sei que o verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Certo? Olha aqui, ó. Parece que todos foram aprovados. Isso parece. Isso é o que parece. Isso é o que parece. O que parece? Isso aqui. Que todos foram aprovados. Se eu posso trocar a oração por isso, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Aí é só ver a função sintática que ela exerce. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. No próximo encontro, nós terminaremos o estudo das orações subordinadas substantivas e ainda falaremos das orações reduzidas, terminando assim o estudo do período composto. Tá legal, pessoal? É isso aí. A gente se vê lá. Tchau, tchau.